desafio, não é? Com certas coisas e graças a Deus que hoje pode estar aqui no nosso meio. E há outras pessoas que não estão bem. A nossa irmã Lídia, a esposa do irmão Horácio, tem uma gripe, vamos lá dizer, e está a afetar muito os pulmões e está com muita tosse. E há outras pessoas que não é, estão também, nós sabemos, as pessoas que estão no hospital. Vamos continuar a orar por essas pessoas e pedir a Deus que Deus possa ajudar a eles, porque todos nós passamos por situações difíceis, não é? Todos nós já temos tido na nossa vida talvez um tempo que estávamos doentes e sentimos as orações de outras pessoas e ajudou-nos. Então não vamos esquecer de orar por essas pessoas, mencionar os nomes, não é? E pedir a Deus que Deus possa ajudar essas pessoas que não estão e não podem estar no nosso meio por algum motivo, não é? Então vamos orar por elas, vamos orar também por o pastor Marilton e a família dele, não é? Que a mãe dele também agora tem câncer e eles agora estão à espera que Deus possa dirigir para poderem, não é, fazerem quimioterapia e o que é preciso fazer, mas agora estão à espera de ter uma vaga no hospital e então tem sido um bocado um desafio. Então vamos orar para que Deus possa abrir as portas e eles possam ajudar no sentido da mãe dele, não é? Então vamos só orar neste momento por essas pessoas e pedir a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai. E, Senhor, mais do que isso, nós não podemos dizer, Senhor, mas que Tu também és, Senhor, aquele que sara e cura, Senhor, e nós não percebemos muitas vezes as situações, os desafios que a gente está a passar, Senhor. Pedimos por cada irmão, cada irmã, Senhor, que neste momento ou esteja no hospital ou esteja em casa, Senhor, a passar por uma situação difícil. Nós intercedemos e oramos por cada pessoa. Senhor, Tu conheces, Tu sabes os nomes de cada pessoa que nós temos visitado e estamos a orar por elas. Pedimos, Senhor, que Tu possas tocar aqueles que estão a passar por situações mesmo difíceis, Tu sabes, Senhor. Que eles possam sentir a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, na vida deles, Senhor. Oh Pai, nós intercedemos por eles e o pastor Marilton no Brasil e a sua família. Ajuda-os também, Senhor, que eles possam sentir o apoio e o amor dos irmãos através das orações. Pai, nós entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Ok. Há alguém que fez anos esta semana que passou? Alguém que fez anos? O aniversário de casamento? Eu sei que o nosso irmão Manuel vai ser na terça-feira, não é? Vai fazer 78 anos. Só mais 2 para ele chegar aos 80, não é? Eu lembro há muitos anos atrás, não é? Eu a ser jovem ou criança, e ele, quando eu era criança, ele era jovem, não é? A gente nunca pensava que íamos chegar a esta idade, não é? Ele de um lado e eu do outro, não é? Mas graças a Deus, Deus nos tem ajudado e temos os nossos desafios e Ele tem os desafios dele, mas Deus é fiel, não é? E Deus vai ajudar ele nesta etapa que está à frente e nós damos graças a Deus por isso. Então, também queremos dar o bem-vindo a todos que estão aqui ou estão a ouvir, que Deus possa abençoar e a todos que nos estão a visitar. Eu só quero ler uma passagem em Mateus 6, nós conhecemos esta passagem bem. Vamos, Mateus 6,
versículo 9 a 13. Mateus 6. Então, nós conhecemos esta passagem, mas vamos só meditar um pouco no que a palavra do Senhor diz, não é? Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, isto foi mais ou menos um modo de, quando perguntaram ao Senhor Jesus, como é que a gente deve orar? Então, a minha pergunta é, como é que nós oramos? Nós individualmente. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o seu problema, mas se a gente olhar para este modelo, quando a gente vê o que é que isto, quando começa, diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é? Agora, pense na maneira que o irmão ou a irmã ora. Não é? Ou quanto tempo é que nós meditamos? Se isto é o modelo da gente poder orar, a primeira coisa que quando a gente ora que devíamos fazer é fazer o quê? É honrar Deus por quem Ele é. Não é? Honrar Deus por quem Ele é. Muitas vezes quando a gente está a passar por uma situação difícil, a gente começa logo com esse problema. Não é? E a gente diz, começa a orar, Senhor, eu tenho tantos problemas, Senhor, não sei se estás a ouvir a minha oração, mas eu agora estou a passar por isto e estou a passar por aquilo, e eu preciso de ser curado, eu preciso de dinheiro, olha os meus filhos, o que é que eles estão a fazer? E a gente começa logo a dar a ordem toda. Não é? Quando a gente faz a oração assim, quantos de nós, não é, começamos a oração já a pedir aquilo que precisamos? Mas a palavra do Senhor diz que antes de a gente falar, o Senhor já sabe, não é? Quantos irmãos aqui conhecem pessoas que essas pessoas quando vêm ter conosco, a gente já sabe o que é que eles querem? Não é? Quando a gente encontra essas pessoas, não é? Havia vou chamar irmão, porque ele estava sempre ali ao pé do bem bom. E quando a pessoa ia lá e eu via ele, eu já sabia o que é que ele ia dizer. Não é? Quase que nem cumprimentava, mas já começava a falar nos problemas todos. E a dizer, minha ex-mulher fez isto e fez aquilo, agora eu estou a viver na rua e eu estou a passar por isto e estou a passar por aquilo. Não é? A gente em português diz que vira o disco e toca o mesmo, não é? E depois amanhã, quando a pessoa via ele, nada tinha mudado. A ex-esposa dele, a dor que ele tinha. E não sei se os irmãos conhecem pessoas que quando a gente encontra-se com eles, eles falam só nas coisas negativas.
Não sei se aqui na África do Sul há essas pessoas, não é? Mas há pessoas que dizem, os portugueses são pessoas que gostam de reclamar, não é? E falar mal, não é? Quando a gente encontra com eles e a oração deles, e aquilo que sai da boca deles é só coisas... estou-me a sentir tão mal, não sei o que é que eu estou a passar, o que é que eu fiz mal, que Deus me está a castigar, porque é que eu estou a passar por isto, eu tenho esta dor, e ontem tinha esta dor, depois tinha aquela dor, e depois tinha uma dor de cabeça. E a gente passa por situações assim que quando a gente vê essas pessoas, a gente nem quer... A gente parece que a gente quer passar de lado porque a gente já sabe, não é? Então, quantas pessoas é que a gente conhece que quando a gente fala com essas pessoas, elas são pessoas positivas, são pessoas que estão sempre a dizer, graças a Deus, por Deus é bom e por aquilo que eu estou a passar, Deus está em controle da minha vida, eu estou a sentir esta dor, mas eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus vai me ajudar, eu sei que Deus... Não é? A nossa irmã Zulmira é uma dessas pessoas, não é? 90% das vezes, quando eu falo com ela, embora que ela possa estar a sentir uma tosse ou isto ou aquilo, ela diz sempre, não é? Mas Deus pode fazer isto, Deus vai fazer isto. Então, quando a gente ora, a primeira coisa, quando eu oro, eu sempre declaro quem Deus é. Eu não, quando eu faço oração em casa, que eu normalmente faço uma caminhada de oração, vou caminhar, então fisicamente estou a ficar mais saudável e espiritualmente. Faço as duas coisas, não é? Então, quando a gente está a orar e quando eu começo, os primeiros 15, a meia hora, eu começo só a declarar quem Deus é. Eu nem começo a dizer, Senhor, tu sabes que eu preciso tanto de dinheiro. Senhor, tu sabes que eu preciso, tenho tantos problemas com isto. Não, eu começo a declarar quem Deus é. Começo a dizer, Senhor, eu sei que tu és Jeová Jiré. Eu te louvo, Senhor, porque tu és Jeová Jiré. Eu te agradeço porque tu és Jeová Rafá. Eu te agradeço e começo a declarar quem Deus é. A gente vê nesta oração, nós temos que honrar a Deus. Porque quando a gente faz isso, o que é que a gente está a fazer? Nós estamos a dizer ao inimigo que maior é o Senhor que está em nós do que o nosso problema. Quando a gente começa a declarar os nossos problemas, não é? E há pessoas que têm esse hábito. Há pessoas que falam dessa maneira, parece que querem só mendigar e dizer, eu preciso disto, eu preciso daquilo. Imagine nós que temos filhos ou filhas, não é? Todas as vezes que eles acordem, eles vêm ter connosco e dizem, papá, mamã, sabes, eu hoje preciso de dinheiro, eu preciso de comida, eu preciso disto, eu preciso daquilo. Como é que a gente ia sentir se os nossos próprios filhos, cada vez que vêm à nossa casa, vêm dizer aquilo que precisam? Nem dizem, papá, eu te amo, mamãe, eu te amo. É só ter uma lista de dizer o que é que eles precisam. Não é? Yeah. Não é? Voltam a ser bebés, não é? Dá, não é? Quando eram bebés, eles falavam assim, não é? Então, quando a gente ora a Deus, para Deus ouvir a nossa oração, o próprio Jesus, quando ele orava, ele glorificava o Pai. E o motivo e o alvo dele era sempre para glorificar o Pai, quando ele estava aqui na terra.
Tudo o que ele fazia, ele não queria honra, ele não queria glória, ele dizia que é para a glória de Deus. Ele dizia, obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Quantos de nós, quando nós oramos, será que nós buscamos o Senhor primeiro e a gente declara quem Ele é? Porque às vezes não é fácil. Quando a gente está a sentir certas dores, quando a gente está a sentir uma tosse ou está a sentir, para poder dizer, Deus, tu curas. É muito difícil. Mas quando a gente começa, Deus começa a operar-se. Os irmãos sabem, quando os discípulos estavam lá na prisão, e a palavra do Senhor diz que eles estavam amarrados nas mãos, nos pés. E o que é que eles começaram a fazer? Eu entrei, agora sou crente, agora tenho que passar por isto, estou aqui na prisão. Não acredito que Deus está a fazer isto. Eu tenho tantas coisas para resolver lá fora e agora eu estou aqui preso, amarrado. O que é que eles começaram a fazer? Começaram a glorificar Deus por quem Ele é. E depois o que é que aconteceu? Quando eles começaram a dizer, Deus, tu és grande, eles começaram a louvar ao Senhor, e a declarar-se, e a cantar na prisão, Ele é maior que o meu problema, Ele é maior que a terra e os céus. E nesse momento o Senhor ouviu e começou a dizer. Então, quando eles começaram a louvar, Deus começou a bater o pé dele, a ouvir a música dele. E quando ele bateu o pé, a palavra do Senhor diz que houve um terremoto. Porque ele estava tão empolgado com a música deles. Houve um terremoto e partiu as correntes. E a palavra do Senhor disse que quando eles saíram, que até as portas se abriram. A gente pensava que os remotos só foram inventados nesta década. Já lá naquele tempo, já havia remotos para abrir portas, portões. E esse remote era quê? Era louvores. Porque irmãos sabem que há pessoas aqui talvez já tenham tido essa experiência que Deus às vezes toca no nosso corpo e a gente sente o poder de Deus, sente. Não é? Domingo passado eu estava a orar por alguém, eu e o meu filho, o Caleb, e enquanto a gente estava a orar, essa pessoa estava a dizer, estou a sentir aqui um calor, parece que é um fogo que está a entrar em mim, mas ainda estou doente. Então, em vez de dizer, graças a Deus que eu estou a sentir o poder de Deus entrar e eu estou, pelas suas pisaduras, eu vou sair daqui, pode não ser agora, mas... Então, quando a gente ora, quando o irmão e a irmã ora, será que imediatamente está a entrar na presença do Senhor? Porque se eu sou um filho de Deus, eu não sou um escravo, eu não sou um pedinte, eu não estou a vir aos pés do Senhor e dizer, Senhor, se tu queres me ajudar, eu não sei, Senhor. Porque quando a gente está a dizer isso, a gente realmente está a minimizar quem Deus é. Agora, quando a gente entra na presença do Senhor e nós oramos e glorificamos Deus por quem Ele é, o que é que acontece? A presença de Deus aparece no nosso quarto. E Deus pode operar quando a presença dEle está lá. Quantos de nós aqui, irmãos e irmãs, naquele tempo, quando começaram a entrar na igreja e talvez foram para casa, ainda não tinham falado em línguas, foram para casa, no quarto começaram a louvar a Deus e no quarto começaram a falar em línguas porque criaram uma atmosfera para a presença de Deus.
Quem é que opera, afinal? Quem é que opera? É Deus. Quando a gente começa a orar e a gente já está com os problemas na cabeça e estamos a orar e a dizer, eu sei que Deus pode resolver, mas a nossa oração, porque aquilo que a gente tem na nossa mente é aquilo que vai sair da nossa boca. Aquilo que a gente tem no nosso coração é aquilo que vai sair. Agora, quando eu começo a oração, de acordo de Mateus 6, versículo 9, Jesus disse, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês oram é quê? É glorificar. Vamos orar deste modo. Como é que é? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quantos de nós, quando a gente começa a orar, a gente começa a glorificar Deus? Vamos arranjar os nomes de Deus. Vamos escrever em grego ou hebraico e vamos declarar e dizer, Senhor, eu sei, Senhor, antes de pedir, vamos declarar que Ele é aquele que sara e cura. Não vamos estar a pensar naquilo que Ele não é. Porque quando a gente começa a pensar nos problemas, torna-se difícil a gente ver Deus operar. Os irmãos sabem que tanto eu e a minha esposa, por 14, 15 anos, alguns irmãos estavam nessa jornada conosco. Estávamos a orar para Deus nos abençoar com um filho ou uma filha, seja o que for. E durante esse tempo, o inimigo vinha e ele atacava-me a mim e dizia, estás a ver? Tu és um crente, crês em Deus e Deus nem te está a dar um filho ou uma filha. Como é que tu podes servir um Deus que não te dá o que tu queres? E houve uma vez que eu senti-me, não é mesmo, desencorajado. E eu estava a ouvir coisas e eu fui para o meu quarto e eu sentei-me no sofá, o meu trono. E eu estava, não é, a fazer queixas a Deus e a dizer, como é que pode ser? Há pessoas lá fora no mundo e os irmãos às vezes veem pessoas que têm crianças. Há um homem ali na nossa área, ele usa o filho dele para forçar as pessoas a darem dinheiro. O filho nem vai para a escola, não está ali a apanhar sol. E ele usa aquilo como uma maneira de... Então eu estava triste e zangado. Eu dizia, Senhor, como é que se tu dizes na tua palavra isto e aquilo? Não é? Todos nós passamos um tempo que a gente duvida, temos dúvida e a gente diz, Senhor, será que tu estás realmente? E nesse momento, claramente, o Senhor falou a palavra dele em Coríntios 12, 9 e disse, a minha graça te basta. E eu lembro que estava ali naquele sofá e eu comecei a chorar. E a dizer, Senhor, perdoa-me, porque eu tenho feito este problema maior do que tu és. E desde esse ponto em diante eu comecei a orar a Deus e agradecer ao Senhor por quem Ele é. E por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Qual é a sua maneira de entrar na presença de Deus? É vir logo com problemas ou é glorificar a Deus? Eu disse, Senhor, eu te amo. E os irmãos sabem que Deus tem-me usado várias vezes para orar por mulheres. Eu lembro de um caso de uma senhora moçambicana que ela veio aqui e ela estava a sangrar-se. E quando ela foi ao médico, irmão, o médico disse, tu vais perder esta criança.
causa da maneira que tu estás a sangrar. E ela veio ter comigo e ela disse, Pastor Abel, o médico disse que eu vou perder esta criança. Então, ela pediu, podes orar por mim? Agora, a carne em mim disse, mas como é que eu posso orar para ti? Para tu teres um bebê e eu não tenho um bebê. Isso é a carne. Mas o meu espírito, que pertence ao Senhor, disse, não. Tu ores porque eu vou operar. Não faz diferença o que tu tens visto, o que tem acontecido. Eu sou o mesmo Deus. Glorifica o meu nome e eu vou operar. Isso foi num domingo. Eu orei por ela na segunda-feira, terça-feira, ela voltou ao médico e o médico disse, eu não sei porquê, mas este bebê está a ter vida outra vez e o sangue já parou. Tanto que ela até deu o nome daquele bebê, chamou ele Abel, quando ele nasceu. Não é que eu quero que ele tenha o meu nome, mas às vezes nós, quando estamos num problema, passamos por situações porque Deus nos quer equipar para nós ajudarmos aos outros. Quando a gente glorifica o seu nome, não importa aquilo que a gente está a passar, mas declaramos, porque eu podia dizer, não, Deus, eu não creio que tu vais operar nela porque não operaste na minha vida, da minha esposa. Mas isso é o que o inimigo quer. Então nós temos que glorificar o nome do Senhor. A seguir, no versículo 9, o que é que diz que a gente tem que fazer? Não é? Não, em Mateus 6, versículo 9. Mateus 6, versículo 9 em diante. Yeah, that one. E depois, venha o teu reino. Venha o teu reino. Como é que os irmãos acham que o reino de Deus é no céu? No céu, como é que é o reino de Deus? Será que há doença? Será que há pobreza? Será que há choro? Então, quando a gente glorifica a Deus, a gente depois convida a presença de Deus no nosso meio e dizemos, Senhor, eu te agradeço por quem tu és, mas eu também dou-te glória porque eu sei que o teu reino está na minha vida. Irmãos, nós não somos deste mundo. Às vezes a gente ficamos amarrados com as coisas deste mundo. E os problemas e as situações. Mas quando a gente estamos mais focados no reino de Deus do que neste reino, não é? Eu ontem estava a falar com uma pessoa e disse assim, se a gente olhar para Israel, Deus diz que vai proteger Israel. Os irmãos já viram no mapa o tamanho de Israel? E quase todos os países ao redor de Israel são árabes. Se eles planearem todos ao mesmo tempo, carregar num botão e enviar bombas, o que é que vai acontecer com Israel? Mas a Bíblia diz que Deus vai proteger. Agora a gente sabe que na guerra há sempre pessoas que fazem coisas que não deviam fazer, não é? Abusam da sua autoridade. E há pessoas que quando estão com ira e zangadas por aquilo que o terrorista fez, em vez de matar uma pessoa, mata 10 pessoas porque está... Infelizmente na guerra há sempre esse ódio. Mas o que é claro é que a
palavra do Senhor diz que a gente tem que orar pela paz de Jerusalém. A gente pode não perceber, mas eu dou graças a Deus por os judeus, porque se não fosse os judeus, eu não ia ter a oportunidade de ser um filho de Deus. Porque a palavra de Deus é clara que eles rejeitaram, os judeus rejeitaram a Deus. Eles não são santinhos. Eles são pecadores. E porque eles rejeitaram, eu agora tive a oportunidade, e o irmão e a irmã, tivemos a oportunidade de também nos ajuntarmos à família de Deus. E por causa da desobediência deles. Então não são todos os judeus que são obedientes à lei e não fazem tudo o que Deus requer. Mas a Bíblia, fora disso, diz que a gente tem que orar pela paz de Jerusalém. Temos que orar. Deus é aquele que julga. Deus é aquele que vai tratar do sarampo daqueles que estão a fazer as coisas erradas. Não somos nós. Então, venha o teu reino. A qual reino é que a gente pertence? Será que a gente, quando há problemas, a gente estamos no reino de Deus aqui? E quando estamos em problemas, começamos a falar a linguagem do outro reino? Porque há só dois reinos. É o reino de Deus e o reino de Satanás. Não há nada no meio. E há pessoas que começam, e os irmãos conhecem pessoas, não é, os meus pais foram à igreja, eu fui à igreja, mas agora estão a viver neste reino. O filho pródigo era uma história assim. Ele estava no reino do pai dele, e o que é que ele decidiu? Ele decidiu sair. Quantos irmãos aqui têm um carro? Quantos irmãos aqui têm carro? Algumas pessoas. Agora, quantos de nós temos seguro para esse carro? Eu acho que a maioria da pessoa tem um seguro. E o que é que o seguro faz? O seguro ajuda-nos. Ajuda-nos. Entre aspas, porque às vezes a gente paga e depois quando a gente chega... A gente pensa que eles vão pagar para a salada da fruta e eles não querem pagar, só vão pagar para o tomate, não é? E depois... Então, quando eu tenho um seguro por um carro, eu não posso entrar no carro e ir no mato e abusar do carro e guiar a 180 km a hora ou pôr o carro aqui fora, deixar as portas abertas com a chave lá dentro e depois vou ao seguro e digo, olha, roubaram-me o carro. E depois eles dizem, mas o que é que tu fizeste? Não, pus o carro ali com as chaves porque vocês têm que pagar. E há pessoas que pensam que quando a gente está no reino de Deus, a gente pode fazer o que quiser. Não é? Eu conheço uma pessoa e talvez uma história triste. Um irmão numa igreja que eu estava, ele era ancião lá na igreja e os filhos dele, a filha dele tinha casado recentemente e ela foi na lua de mel, entrou no carro, ela e o esposo dela estavam a andar na autoestrada. E depois realizaram que fizeram um erro. Então o que é que eles fazem? Na autoestrada, saíram da autoestrada, foram para o mato e entraram do outro lado da autoestrada. E o que é que aconteceu? Quando eles entraram, veio um carro a 120, 150 km a hora, bateu neles e eles os dois morreram e nem acabaram a lua de mel. Então esse irmão, ele revoltou-se contra Deus e disse, mas eu orei para Deus proteger eles.
Mas se eu usar agora o seguro como exemplo, o que é que a palavra do Senhor quer? Que a gente obedeça à lei. Então, se eu orar, mas eu sair de fora do reino de Deus, que é obedecer a lei de Deus e a do governo, e eu agora entrar numa ficha rápida e não saio da rua para ir a... Não, é muito longe, vamos virar aqui. O que é que acontece? Nesse momento, os anjos saem do carro. E eles já não estão lá no nosso carro. Não é? Se a lei diz a velocidade é 120 ou 180 e a gente vai além disso, os anjos ficam para trás, porque eles... Então a gente agora não pode dizer, Senhor, ali diz, venha o teu reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é obedecer a palavra do Senhor e obedecer à lei da nação. A gente não pode, de um lado, obedecer a Deus e do outro lado, não obedecer. Agora eu vou dizer uma coisa e se calhar algumas pessoas vão ficar zangadas comigo. A palavra do Senhor diz que nós temos que pagar as taxas do governo. O próprio Jesus, o que é que ele fez? Ele pagou. Ele disse a Pedro, olha, vai, procura ali um peixe. Era bom se Jesus estivesse aqui. Quando a gente tinha que pagar as taxas, ele ia dizer para a gente procurar peixe, não é? Então a gente diz, eu agora estou a pôr, eu pus a oferta, mas Deus nunca me abençoa. Mas se eu não estou a pagar as taxas, o que é que vai acontecer? Deus não pode abençoar. E há pessoas que usam... Os irmãos sabem que a gente teve aqui um problema na igreja há um tempo atrás, que houve um homem, ele trabalhava no banco e ele roubou dinheiro de uma viúva. Mas esse dinheiro que ele roubou, irmão Pereira, ele mandou várias pessoas aí de diferentes igrejas dar o dízimo. Então ele trouxe dízimo e essa senhora pagou o dízimo do dinheiro que ele roubou. Ele pagou em nome dele. Então era dinheiro roubado, mas ele pagou o dízimo ainda para ver se Deus ia abençoar o dinheiro que ele roubou. Mas infelizmente, ou felizmente, o banco, não é, conseguiu, não sei como, e telefonaram-me e disseram, olha, tu recebeste um dízimo com este nome, isto, aquilo, não é? Isso foi roubado. Então há pessoas que pensam, eu vou dar o dízimo, mas do outro lado não estão a obedecer à lei. Como é que Deus pode abençoar aqui, se aqui não está a ser resolvido? A gente não pode. É a mesma coisa, a gente quer que Deus nos cura, Deus nos dê um emprego, mas a gente estamos aqui a tomar drogas ou somos alcoólicos. Como é que Deus vai abençoar se a gente não está a viver uma vida que é o reino de Deus? Eu não posso estar aqui e a fazer coisas que não são de Deus. Por exemplo, eu não posso estar agora a comer certas comidas, comer McDonald's todos os dias e depois venho para o culto pedir para Deus me ajudar para perder peso. Não funciona. Eu também tenho que fazer a minha parte e obedecer ao Senhor para Deus me abençoar, tanto ali como aqui. Eu não posso só dar dízimo quando eu estou em problemas. E há crentes que fazem assim, estou em problemas, vamos dar o dízimo, isso é que é o problema. Há outros que dizem, se eu ganhar o Totoloto, vou pagar dízimos. Eu sei que não é aqui nesta igreja, não é? Quando eu ganhar, eu vou pagar. Mentiroso. Se tu não pagas agora, tu não vais pagar quando ganhares.
Então, se a gente está a dizer, Senhor, eu te louvo, e a gente está a dizer, venha o teu reino, a gente está a dizer, em tudo que eu faço, eu tenho que fazer como se faço para o Senhor. Da maneira que eu guio, não é? Há irmãos que quando estão aqui na rua, ao caminho para a igreja, passam um táxi, eles mandam sinais e palavras que nem estão num dicionário. E depois vêm para a igreja e estão a dizer, glória a Deus, aleluia. Depois entram no carro, não é? Ou estão chateados com a esposa e quase que partem a porta. E depois vêm para a igreja, o meu amor, a minha querida esposa, eu amo ela tanto. Os irmãos sabem que eu já fiz, infelizmente, muitos funerais. Já fiz muitos funerais. E há pessoas que, quando essa pessoa morre, pois eles agora estão a dizer, se eu só tivesse dito a ela que amava, ela era um anjo, mas eu nunca disse, ou nunca fiz, ou ele era. Agora já é muito tarde. A minha mãe sempre dizia, dão-me flores enquanto eu estou viva. Eu não quero flores quando eu morro. Eu quero cheirar elas agora. Quando ela morreu, ela não quis nenhumas flores na urna dela. Ela disse, eu quero agora enquanto estou vivo. Não vamos dizer às nossas esposas ou esposos quando eles estão lá no caixão, desculpa, eu amo-te tanto. Eles não estão a ouvir nada. O reino de Deus nós temos que viver dia a dia. Não podemos só falar como crentes quando a gente quer qualquer coisa. A gente tem que viver, venha o teu reino. Qual é o reino de Deus? O reino de Deus é a gente viver saudável, é a gente viver com a provisão de Deus, é a gente viver com o amor de Deus. E quando é para abençoar, nós abençoamos porque a gente sente a voz de Deus a falar. Eu não estou a dizer que a gente tem que dar a todas as pessoas. Às vezes nós temos que dizer, Senhor, dá-me sabedoria, porque há pessoas que gostam de mentir. Há pessoas que não querem trabalhar, não querem fazer nada, mas quando a gente fala com eles, eles até conseguem chorar. Quando eu era jovem, tinha lá um drogado e alguns irmãos que conhecia, o nome dele era Rui, e ele ficou na minha casa 3 meses. E eu tive que aturar a ele. Ele, quando entrava na ressaca das drogas, ele queria a droga. E ele vinha para a igreja e ele mentia às jovens e dizia, o Abel está-me a tratar tão mal, ele nem me deixa ir a casa buscar a minha roupa no Hillbrow. E essas meninas entravam no carro com ele e levavam ele ao Hillbrow. Sabem porque é que ele queria ir ao Hillbrow? Não era para buscar roupa, era para buscar um pozinho. E eu lembro que chegou a um ponto que ele ficou cansado. E ele disse assim a mim, Abel, eu estou farto de estar aqui na tua casa. Vocês comem Deus, dormem Deus, vestem Deus, correm Deus, tudo é Deus. Eu não posso viver assim, não quero mais esta vida. E no dia a seguir, eu fui à casa de banho e eu vi lá sangue. E eu chamei ele e disse, Rui, tu conseguiste ir buscar heroína. Eu já não te quero mais aqui na minha casa. Tu vistes. E eu lembro uma vez, irmã, ele estava com uma temperatura tão alta, porque eu queria dormir e ele estava só, eu quero droga, E a temperatura dele estava, ele não conseguia dormir. E eu gosto de dormir. E ele estava ali a chatear-me com aquele choro. Eu levantei-me. Eu impus as mãos nele e eu disse, Senhor, em nome de Jesus, tira esta doença, esta dor de cabeça, tira esta temperatura, Senhor, que está tão alta, em nome de Jesus. Imediatamente,
a dor de cabeça foi e ele começou a dormir. Irmãos, quando a gente diz e glorificamos a Deus e a gente diz, venha o teu reino, não é só no fim de semana. O irmão lembra-se daqueles crentes que tinham um carro que era só para o domingo, não é? No domingo o Mercedes saía que era para ir para a igreja. Eu sei que aqui os irmãos não faziam, não é? Mas temos o carro de domingo. No sábado tínhamos uma baqui toda estragada, partida. E às vezes os crentes são assim. Durante a semana vivem uma vida que é uma baqui. Toda estampada e os pneus rotos. Mas depois no domingo tem um Mercedes. As pessoas dizem, este é e um fato. Este homem é mesmo um crente fiel. Mas quando a gente vê eles lá no trabalho, eles agarram no martelo e batem no dedo. Eles não dizem aleluia, dizem outras palavras. Usam outras palavras que Deus nem ouve. Mas depois a gente diz. Então se a gente está a dizer, quando a gente ora e a gente pede, Senhor, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Será que a gente está a viver o reino de Deus em casa? Será que a gente está a tratar as nossas esposas e os nossos filhos? Será que a gente está a viver? Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e a morte. Os irmãos sabem que para certas pessoas o único crente ou o único Jesus que eles vão ver é o irmão e a irmã. Então eu quero encorajar a terminar, a gente depois vai continuar com isto. Será que nós estamos realmente a viver? Porque oração não é uma coisa que se faz. Oração é uma coisa que se vive. Não é eu tomar 5 minutos e fazer uma oração e depois pensar que Deus... Não é? Eu lembro de uma vez... Encontrei com uma irmã, ela divorciou-se porque o marido dela batia nela. E ela disse assim, mas pastor, eu orei a Deus para Ele me dar um esposo. E eu disse, quantas vezes oraste? Não, uma vez. Então oraste uma vez, não buscaste a face de Deus e agora estás aqui com estes problemas. E este homem a tratar-te assim, mas é culpa de Deus. Não, não é culpa de Deus. Então tu é que fizeste a escolha. Tu nem confirmaste. Não, eu orei uma vez. Não, isso não chega. Para a gente buscar, o que é que a palavra do Senhor diz? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. A pastora Marisa falou a semana passada, nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porquê? Nós não podemos ser aqui durante a semana somos uma coisa e no fim de semana somos outra coisa. Não. Quando eu amo alguém, eu sou mais e mais como essa pessoa. Quando o irmão e a irmã está em casa, ou está no supermercado, ou está a guiar o carro, será que as pessoas reconhecem que o irmão e a irmã é um crente? Não vale a pena eu pôr um sticker lá atrás no carro a dizer eu amo Jesus. Mas será que as pessoas podem ver que eu amo Jesus? Será que é evidente que eu sou um filho de Deus? Será que eu estou a glorificar a Deus por quem Ele é? Havia um rapazinho de 7 anos que foi ao médico. E este rapazinho andava assim. Ele andava assim. E a mãe dele, preocupada, levou ele ao médico. E o médico examinou, tirou radiografias, deu medicamentos e disse, olha, toma isto, vê se vai ajudar ele. Pode ser um músculo ou qualquer coisa.
Depois de um mês ele voltou e o médico disse, então, e o médico disse, não há diferença, ele está a andar assim. Não é? Depois o médico disse, olha, para a semana vem outra vez, mas traz o teu esposo, porque isto é um problema grave e a gente talvez vamos ter que operar, porque eu não sei se isto é uma coisa no corpo dele, mas vamos ter que ter uma solução. E depois, para a outra semana, eles voltaram. E quando o médico viu o pai dele e a mãe dele a chegarem, ele viu que o pai dele estava a andar assim. Então o médico disse, aqui está o problema. E ele falou com o filho e disse, será que tu estás a andar assim por quê? E o filho disse, porque o meu pai anda assim. Então para o filho, ele fazia o que o pai estava a fazer. Agora a minha pergunta é, será que o irmão e a irmã está a fazer o que o seu pai? Será que nós estamos a andar como Deus anda? Quando Jesus estava aqui na terra, será que nós estamos a viver que as pessoas olham para nós e dizem, o que é que tu tens na tua vida? E vou terminar com isto. Eu já disse aos irmãos, houve um tempo atrás que eu vim aqui a estas flats aqui altas, alguém chamou-me que havia aqui um homem que tinha demónios. E quando eu cheguei lá, esse homem tinha estado a partir coisas na casa. Este homem ia assim com o punho dele e ele batia assim no vidro, partia o vidro e ele agarrava, e quando eu cheguei tinha a polícia estava a sair. E eu disse a eles, então onde é que vocês vão? Não, este homem é maluco, a gente não pode fazer nada. Disse, mas vocês podem amarrar ele. Então ele estava a sair da casa das flats nu, ia para a rua, batia em pessoas e voltava. E quando eu cheguei lá, ele batia nos vidros e ele agarrou num vidro e veio assim em frente da minha cara. Ele cortou assim e lambeu assim sangue. E ele olhou para mim e disse assim, tu hoje vais morrer. E depois ele correu e ele fez assim. Correu, bateu na parede com tanta força que esta parte saiu. E ele veio ter comigo assim com aquilo fora. Ele veio assim e pôs para trás, em frente de mim. Sem chorar, sem gritar. E disse outra vez, pôs os olhos, a cara dele assim. Disse, tu hoje vais morrer. Mas depois houve um tempo que ele assentou-se no sofá e ele estava a falar com uma voz assim, tu hoje vais morrer. E depois ele sentou-se no sofá e eu ouvi uma voz, pastor, ajuda-me, eu não sei o que fazer. Eu estou possesso, ajuda-me, pastores. E depois a voz disse assim, o que é que tu tens que tu és tão diferente? A dizer a mim, tu tens qualquer coisa, eu não quero usar aquela voz porque eu não estou a glorificar o inimigo. Aquela voz diz, o que é que tu tens que tu és tão diferente? Tu estás a brilhar. E nesse momento eu disse, Satanás, em nome de Jesus, sai. E aquele homem levantou-se do sofá e correu para o quarto e começou a
tapar os ouvidos, a gritar. E o pai dele, que era um africano grande, forte, estava no quarto com uma vassoura a chorar porque ele não sabia o que fazer. Mas Jesus livrou aquele homem daqueles demónios. Porquê? Porque maior é o que é aquele que está em mim. E quando eu ando e digo, faça que o teu reino possa estar dentro de mim, não é possível um demónio estar na minha presença. Não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Jesus é em mim. Eu quero encorajar os irmãos e as irmãs, talvez nesta semana, a mudar a maneira que você ora e diga, vamos primeiro glorificar o Senhor por quem Ele é e vamos dizer, Senhor, venha o teu reino. Eu quero ser e testificar de quem tu és. Vamos declarar isto sobre esta nação. Não vamos falar sobre aquele homem é isto, aquele outro, o governo, eles estão... Vamos dizer, Senhor, tu profetizaste sobre este país. Tu disseste que isto e aquilo vai acontecer. Nós estamos esperantes em ti, Senhor. Pai, nesta manhã nós te agradecemos, Senhor, que nós podemos estar aqui na tua presença. Senhor, eu te peço que nós possamos talvez mudar a maneira que a gente oramos, Senhor. Às vezes quando a gente ora, a gente está sempre a reclamar e a fazer queixas e a falar mal, Senhor, até daqueles. E a tua palavra diz que tu pusestes os que estão em iminência, tu pusestes eles lá, Senhor. A gente às vezes não percebe. Senhor, tu puseste Nabucodonosor, Senhor, e ele era um maluco que começou a comer relva, mas tu também usaste ele para glorificar o teu nome, Senhor. Senhor, nós pedimos, Senhor, que aquilo que o inimigo está a fazer neste país e o mal que ele está a fazer agora, tu possas virar isso para a tua glória ser revelada deste país, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós, que nós possamos mudar a maneira que nós oramos, que a gente possa dizer, eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo. O meu reino não é este reino. Eu sou filho ou filha de Deus. Senhor, perdoa-nos, Senhor, quando a gente fala a linguagem deste mundo, em vez de falar a tua linguagem. Ajuda-nos, Senhor, quando a gente fala sobre as nossas circunstâncias, a gente fala a linguagem deste mundo, em vez de falar a tua linguagem, Senhor. Obrigado, Senhor, que a gente tem esta honra de poder ainda estar aqui na tua casa a louvar e a buscar o teu nome. Que há muitos lugares no mundo que, por causa de terrorismo, por causa de bombas, por causa disso, as pessoas nem se podem encontrar. Obrigado, Senhor, por estes momentos que a gente podemos ter aqui na tua presença. E pedimos que tu nos possas alertar, Senhor, que nesta semana nós podemos fazer um esforço para mudar a maneira que nós oramos, Senhor. Em vez de falar o que estamos a passar, falar aquilo que tu dizes que nós somos, Senhor. Pai, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar. Como eu disse aos irmãos e às irmãs, houve uma ou duas irmãs que vieram aqui ao culto de oração, mas infelizmente foi uma coisa que aconteceu que a gente teve que mudar. Se não tiverem o nome no WhatsApp Group, por favor, digam para eu meter, o pastora Noémia, meter o seu nome lá no grupo para receberem as mensagens daquilo que está a acontecer. Para agora, temos culto na quinta-feira às 10h30. E não esquecer, na terça-feira também. Que Deus possa abençoar-se e tenha uma semana abençoada. Obrigado.
Vamos continuar a orar para as eleições e a pedir a Deus que venha o seu reino e a sua vontade sobre este país.